Iniciando a gravação, Ibovespa mini índice em relação ao pregão do dia 10. Vamos lá. Só relembrando essa questão, tá? O que eu estou buscando esse mês. Eu tinha aqui um topo, o gráfico rompeu, deu um sinalzinho aqui de reversão, né? E desceu até a base, até essa base aqui. Então ele rompeu falso essa região. Então, para mim, também eu trabalho com essa hipótese, olha, rompeu falso essa região, vai buscar essa região de novo. Por que essa região? Topo anterior, a zona de rompimento falso que ele já testou e a média de 200, tá? Ele rompeu falso essa distância aqui, ó, que eu marquei em verde. Eu já tracei essa distância aqui para baixo, mais ou menos, que aqui seria uma região de compra, né? Ainda mais com 50% dessa subida toda e 66%, né? 2/3 dessa subida. Então, essa região aqui é uma região, olha, de compra. Tá, eu gravei, eu mostrei isso no vídeo anterior. Só relembrando o que eu estou buscando. E esse é o mês de março, um mês mais travado. Ele fez aqui um candle forte na sexta-feira. Tá aqui, olha, um candle bem forte, rompendo essa estrutura. Vamos marcar aqui. Ele tinha uma estrutura aqui, ó. Ele rompe essa estrutura, rompe esse fundo, né? E eu já estava pensando em comprar em decorrência dos 60 minutos. Então, o que que eu fiz ontem? Olha, eu tracei aqui, ó, 1/3 dessa barra e tracei 2/3 dessa barra, ó. Tracei 1/3 e tracei os 50%. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei as minhas compras. Esse aqui é o Ibovespa, né? Eu coloquei as minhas compras no mini índice em 1/3 de correção e em 50%. Coloquei aqui para poder fazer a compra, meio contrato aqui e meio contrato aqui. Tá? Por quê? Porque quando o mini índice às vezes ele pega tração, ele vai embora, você não consegue pegar ele. Então, obrigatoriamente eu tenho que colocar, se eu acredito na alta, pelo menos uma compra aqui, olha, em 1/3 de correção. E eu coloquei se ele afundasse mais um pouquinho, né? Mais meio. Então, hoje eu estou com 3 contratos, né? Eu posso operar até 4,5 contratos, de acordo com a minha mão. Então, estou com uma mão bem, bem tranquila. Na hora que eu falo da correção, seria isso aqui, ó. Bovespa subiu, ele corrige, olha, 1/3 dessa pedada, ele corrigiu 50% dessa, ele corrigiu, ó, ele abriu, desceu aqui no 1/3, desceu no 50, desceu até mais. Mas a gente não sabe o que o mercado vai fazer, né? Eu estou trabalhando com a hipótese de alta e posicionei minhas compras. Eu tive sucesso nessas 2 compras ontem, tá? Falando agora do movimento de ontem, foi um movimento legal. Aqui eu tenho as médias, olha. Vou esticar só para a gente poder estudar a média apontando aqui, ó. Só para colocar a média na direção dela aqui. Então repara que
ele fecha aqui, o Ibovespa, acima da média de 8, tá? Ontem ele abre, ele tenta derrubar abaixo da média de 8, olha só, e já volta para cima da média de 8. A média de 8 está aqui, ó, como se ela estivesse passando nessa direção aqui, ó. Então o preço ele volta para cima da média de 8, né? E aqui a gente já observa o pavio inferior, ó. Olha o pavio aqui, abriu, caiu, subiu, acima da média de 8. E olha aqui, ó, entrando compra aqui, olha. E ontem os americanos derretendo, tá? Ele mostra que ele quer segurar nessa região de 50%. Olha aqui a região de 50, olha. Região de 50 está aqui. Região de 50, né? Foi exatamente aonde ele fez o fundo, ó, um fundo aqui. Ele rompe falso, essa barra rompe de novo a região de 50%. Ontem ele volta para baixo, imediatamente ele já recusa a queda. Então isso aqui mostra para mim uma excelente zona de suporte, olha, em torno aí dos 124 mil, né? Então eu sigo com a expectativa para cima, fiz as duas compras e em relação às compras eu vou colocar minha saída 1.000 pontos acima. Vou mostrar aqui no MetaTrader. Aqui, olha, veja bem, deixa eu marcar as zonas aqui, só para mostrar as minhas compras, ó. Aqui a zona de 33%, tá? Isso é em relação a isso aqui, ó. O fundo, o fundo, ele sobe forte, tá? Então eu marquei a zona de 1/3, marquei a zona de 50% e a zona de 2/3. Ele abre com gap ontem, abriu com gap, eu fiz a primeira compra aqui, ó, de meio contrato e executei a segunda compra aqui, ó, mais de meio contrato também, exatamente nos 50%. Aqui foi abaixo, né? Abriu com gap, foi melhor para minha posição. E comprei mais meio contrato. Hoje eu tô com uma posição de 3, uma posição confortável, né? Sendo que os americanos hoje, olha, aqui é tudo em alta. Bitcoin também, Alemanha, Reino Unido, Londres, aqui um pouquinho negativo. Tá? Então, qual é a perspectiva disso aí? Como que eu vou sair dessa posição? Dessa posição aqui, 1.000 pontos acima, saída deve estar aqui, mais ou menos, ó. E desse contrato aqui, mais ou menos aqui, ó, 1.000 pontos acima. 1.000 pontos acima, tá? Tem uma perspectiva do gráfico andar, então vou deixar posicionado essas duas saídas aí para cima. Bom, esse é os 60 minutos, né? Deixa eu pintar.
pernada forte dele aqui. Pintar desse verde aqui. Ó a pernada forte nos 60 minutos. Olha como é inclinado, olha. Ele vem. Olha em vermelhinho aqui. Ele corrige forte. Também corrigiu bem forte. Deixa eu. Corrigiu forte. Ele tá zigue-zagueando aqui, olha. Veio, voltou, fez um fundo maior. Isso aqui pode ser um pré-pivô para fazer isso aqui, ó, né? E fazer uma nova pernada de alta, tá? De qualquer forma, as minhas saídas estão aqui dentro dessa região, né? Se ele for tentar fazer o pivô, eu vou conseguir sair dessas minhas posições. Comprei no pullback e se ele fizer o pivô, eu já tenho um suposto alvo, né? Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa, essa pernada que ele fez aqui. Se eu for replicar essa pernada aqui, seria um alvo aqui, ó, nessa região aqui, de 128, 668 pernadas coincidentes. Aqui, eu vou marcar as duas médias. Deixa eu marcar só para eu poder fazer um desenho aqui legal. Essa é a média de... Opa. Essa é a média de 200 dos 60 minutos, ó. E aqui, olha, é a média de 200 dos 15 minutos. Então, o que que parece que o preço está fazendo? Olha só. Deixa eu marcar aqui o vermelho. Aqui para trás também. Só para a gente poder ter uma ideia, marcar a região. Olha só. O preço em verde rompe a média de 200. A média está bem inclinada ainda. Ele volta para fazer um pullback na média. Briga nessa região. Faz um fundinho e volta para cima, ó. Então ele já começa a trabalhar aqui, ó, acima da 200 dos 15 minutos. A média parece que está ficando flat. Importante ele sustentar acima dessa região aqui da 200 do 15, né? Quando ele está numa 200 de um tempo de 15 minutos, né? Ele tende a fazer um fundo ali, mais ou menos nessa região. Se for subir, né? Segurar nessa região para buscar 200 dos 60 minutos aqui, ó, que seria o repique máximo numa tendência de baixa. E seria justamente no topo aqui, olha, agora, né, hoje. Seria mais ou menos nessa região, um pouquinho depois das minhas saídas. Tá, vamos torcer para ele segurar aí na média de 200 e pegar essas saídas. O objetivo de hoje, eu vou deixar essas duas saídas para que consiga eliminar esse um contrato. Bom, o que eu tenho para hoje seria isso.